Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dois Dedos de Prosa. Hoje seguirei com o quadro de leitor para leitor, apresentando um novo autor, que seria o François Mauriac. Para começar, eu gostaria de dizer o porquê do François Mauriac. Eu gostaria que, na verdade, esse fosse o primeiro vídeo do canal, porque eu gosto muito dessa história, eu acho que essa história é muito importante. Não somente a história dele, mas também esse autor, tá? François Mauriac, acho que foi um dos primeiros autores que eu li na minha vida, tá bom? Logo atrás do Arthur Conan Doyle, Tolstói, Dostoiévski. Por mais que naquela época eu não entendesse muito bem esses escritores, né, russos, eu já os lia quando eu tinha uns 14 anos. François Mauriac entrou na minha vida posteriormente. Eu acho que o primeiro livro que eu li dele foi O Nó de Víboras. Eu entendi um pouquinho naquela época como que era a história, os dramas dos personagens, etc. Creio que, na verdade, somente hoje em dia eu consigo compreender melhor, não totalmente, mas melhor, esse livro importante. Não somente aquele livro, como esse daqui, o de hoje, que será Trois Récits, três histórias, especificamente o conto Golpes de Faca, tá bom? Novamente voltando, do porquê do François Mauriac. Porque foi muito importante para mim, é um autor que eu gosto de ler sempre. Eu já li muito em português. Hoje em dia, graças a eu ter estudado francês, eu consigo ler em francês. É um bom livro para ler em francês. Creio que não só livro, como um autor, ele escreve muito bem, limpidamente. Tem sim as suas partes que são difíceis para quem está aprendendo a língua, mas nada demais, tá bom? Creio que, se não me engano, até esse foi o segundo livro que eu li em francês. O primeiro foi O Pequeno Príncipe, o segundo foi O Nó de Víboras. Como eu já tinha lido esses dois livros primeiramente em português, em seguida foi mais fácil ler em francês. Dou até, na verdade, essa dica, né? Tá aprendendo uma língua nova, gosta de ler livros, leia o livro naquela língua que você estuda, depois de ter lido na sua língua nativa, tá bom? Vamos lá. Para começar, falando um pouquinho mais da biografia do François Mauriac, eu vou ser bem breve, eu gostaria de falar só algo mais superficial mesmo, tá? Porque a ideia aqui não é trazer um, um trabalho sobre ele, mas dar a minha opinião a respeito do livro de hoje, tá bom? Então, François Mauriac nasceu na França, obviamente, nasceu em Bordeaux, no dia 11 de outubro de 1885 e faleceu no dia 1º de setembro de 1964, 84, esqueci, desculpa aqui. Coloquei errado, mas enfim, não faz diferença, depois coloco na edição. Em Paris, tá bom? Ele foi um escritor muito prolixo, tá bom? Ele escreveu bastante obras, ele entrou para a Academia Francesa, teve alguns prêmios também. Creio que talvez o seu livro mais conhecido seja O Deserto do Amor, que por acaso recebeu um prêmio em 1926, tá? Da Academia Francesa. Já li esse livro em português, não me animei para lê-lo em inglês porque eu acho que ele é muito baixo. Acho que não cheguei nem perto dos outros livros dele. Eu creio até que o Golpes de Faca, que é um livro posterior, é até melhor do que esse livro O Deserto do Amor. Não estou dizendo que ele é ruim. Estou dizendo que, em comparação com outros livros da sua obra, ele é inferior, certo? Vamos lá. Para apresentar a obra, que hoje em dia eu vou falar primeiramente um pouquinho a respeito dela, tá bom? Qual que seria? Por volta dessa época de 1925 até 1930, François Mauriac começou a escrever um livro chamado Trois Récits, Três Histórias, tá? Infelizmente esse livro não está publicado no Brasil, nem traduzido. Dentro desse livro, obviamente, há três histórias: Golpes de Faca, Um Homem de Letras e O Demônio do Conhecimento. Eu não cheguei a ler os outros contos porque eu, sinceramente, não me animei ainda. Eu li um pouquinho do Um Homem de Letras, não gostei. Não porque seja ruim, mas ele não me atraiu. Normalmente hoje em dia eu só leio o que me atrai, né? Pelo menos o que não é obrigatório da faculdade.
certo? O Demônio do Conhecimento não cheguei também não a ler. Creio que eu entendo mais ou menos qual que seria ali a história, tá? Por quê? O próprio François Mauriac, na introdução do seu livro, no seu prefácio, na verdade, ele discorre o seguinte, que ele quer falar sobre homens é, de letras, de conhecimento, de ciências e artistas. Tanto é que um dos personagens principais do Golpes de Faca é justamente um artista plástico, né? Ele é um pintor. Então, assim, no segundo, Um Homem de Letras, é a respeito de um escritor, certo? Então, esse livro aqui é para falar como que é o amor e a relação amorosa desses homens do conhecimento, esses homens artistas e etc e tal. A gente sabe muito bem que a maior parte dos artistas são um bando de safado, só fazem pilantragem, né? Com essa desculpinha de ser artista, de ser fora da caixinha, etc. Mas é conversa. A maior parte só fala besteira, tá bom? Mesma coisa do Dostoiévski. Ama a sua obra, mas ele só fazia cagada também. Né? Acho que o mais quietinho ali era o Machado de Assis. No quesito de relações amorosas, né? Ele até o fim da vida amou sua mulher. Partindo agora para a nossa história mesmo, tá bom? Eu não quero ficar me delongando demais. Quero começar a falar sobre a história a seguir. Primeiramente, é uma história de umas 10 páginas mais ou menos. Páginas bem pequenas, tá bom? É um livro de bolso, tá certo? A história começa com a Elizabeth na sua cama, ao lado de Louis, que é seu marido, certo? Ela está ali no quarto, esperando que a cuidadora das crianças chegue, certo? Já está de noite. Ela somente consegue dormir depois que essa mulher chega em casa, de modo que, na cabeça dela, as crianças estão a salvo dos perigos, né? Daí que ela pode realmente relaxar. Quando ela sai dessa reflexão sobre a vida das crianças, sobre a chegada da empregada Marie, ela olha para o lado, certo? E vê o corpo do Louis. Aqui começa realmente a relação, tá? Então, entenda, tem na sua cabeça. Eles estão no quarto, os dois, na cama, um deitado ao lado do outro, e a Elizabeth começa a pensar um pouquinho como que é a relação deles. E aqui vem a minha primeira citação, tá bom? Que é a seguinte: a coberta moldava esse corpo de Louis, imóvel, tal e qual ele repousará um dia. Elizabeth imagina que a insônia não seria nada se esta nos deixasse sem defesa contra o pensamento de morte. Não da morte dela, Elizabeth. Pobre mulher inútil para todos, exceto para as crianças. Ainda que já estivessem, quer dizer, por mais que já estivessem, prestes a se tornar homens. Desculpa, aqui foi a tradução errada, tá? Minha tradução. Mas que Louis pudesse não ser mais nada no dia entre os dias vindouros, além de uma forma rígida e fria. Essa visão a obriga a cerrar os dentes. Ela morde os dentes. Que terror não morrer antes dele. Portanto, se ela se fosse embora primeiro, uma outra mulher, sem dúvida, né, reticências. Aqui já mostra um pouquinho de como é a Elizabeth. Ela se preocupa demais com as pessoas, né? Ela se sente um pouco desvalorizada, digamos assim. Ela sente que ninguém gosta dela, ninguém se importa com ela. Ela é inútil, tá bom? A não ser para as crianças, mas as crianças são crianças, então elas necessitam de um adulto que a supervisione, né? Então, a Elizabeth se sente muito deslocada do amor. Já temos aqui a primeira situação, tá bom? Em seguida, Elizabeth, olhando pro corpo do marido, do Louis, percebe que ele começa a ter uns certos chorinhos, né? Ele começa a chorar na cama, ela fica preocupada, conversa com ele, pergunta o que estava acontecendo, por que ele chorava, se tinha uma dor, etc. Fala assim, você sempre pode contar com a Babette, etc e tal, certo? E ela, né, na sua desconfiança, já percebe logo de cara que na verdade tinha outra mulher no jogado, né? Não é burra, não. Não é burra porque o Louis não era também um santo. Ele sempre colocava galhas na cabeça da coitada. Então, ela diz o seguinte, né, pela voz do narrador. Ela temeu que uma rapariga medíocre pudesse abater um homem
de sua têmpera, né? Por que ela pensa isso? Ela já pensa isso porque é o seguinte, ela já tem ideia de que o Louis gosta, no avião, desgraçado, tinha que passar o avião logo agora. Ela sabe que o Louis sempre teve as suas amantes, né? Mas não eram medíocres, né? Pelo menos já tinha isso daí, né? Pelo menos as amantes dele eram sempre pessoas um pouco mais além do medíocre. E nem a Elizabeth aceitaria que um homem como ele, um deus, um ídolo para ela, pudesse se rebaixar a tanto, certo? Ela tenta ali convencer o Louis a falar do porquê, quem que seria essa mulher. E ele fala mesmo, é uma coisa bem cômica, mas ele fala que era na verdade a Andrea, a sua discípula de pintura, né? E ele diz o seguinte da Andrea, que é algo até interessante, ele estava tentando mentir para si mesmo. Louis, ela se persuadiu que ela me ama, há seres que não têm senão paixões úteis. O Luiz acha que a André se apaixonou por ele porque ela queria, né, subir na vida de pintora, ter uma networking, digamos assim. Né? Quando na verdade, para ele, aquela paixão dele era verdadeira. Né? Tinha paixão verdadeira, né? Ele amava a coitada. A coitada, a André, certo? Então, por causa desse amor, né, vamos dizer assim, eu vou dizer esse amor aqui, mas vamos dizer como paixão, tá? Pra diferenciar do amor. Essa paixão dele era verdadeira, ele tava chorando por causa disso. E por causa desse choro, a Babette se surpreende. Fala, pô, mas caramba, né? Esse homem aí, que é um grande pintor, meu homem, tá chorando por causa de uma mulherzinha, né? Assim, e eu? Será que eu já tive na vida dele um peso tão grande assim? Vamos ver, né? Até que a Elizabeth pergunta para o Louis o seguinte: Babette, houve um momento em nossa vida em que tu me amou, Louis? Eu quero dizer, desse mesmo amor que te atormenta, eu já te fiz sofrer? O Louis responde: Olha, não, né? Não, porque ele não realmente tinha paixão pela Elizabeth. Nem sequer amor, tá bom? Não tem nada ali. Ele só pegou a Elizabeth porque queria casar com ela, tá bom? Tanto é que o narrador complementa logo em seguida o seguinte: é, como teria eles, Louis, sofrido, sentindo Elizabeth toda para ele? Que é um ponto importante, né? A gente sabe que numa paixão, quanto mais uma pessoa te nega, mais essa pessoa se torna importante para você, né? Mais ela se torna, não importante não, mas um escândalo, uma pedra de tropeço. Né? Então, quanto mais ela te nega, mais você quer aquela pessoa. É igual, por exemplo, você querer um carro. Né? Quanto mais você quer aquele carro, mais você deseja, mais reforça, reforça, reforça. No fim, né? Você vai ver que na verdade você nem gostava do carro, né? Você só estava preso àquele objeto. E é a mesma situação aqui do Louis, tá bom? Por causa dessas palavras do Louis, dessa resposta, a Babette simplesmente começa a pensar, a refletir sobre a sua situação marital e simplesmente entende que na verdade ela não servia, né, pro Louis pra nada. O Louis não gostava dela, não amava. O Louis só estava ali pensando, por exemplo, com ela em ter uma família, em como ele poderia tirar dessa vantagem de ter uma mulher dedicada a ele, de modo que ele pudesse avançar na sua carreira de pintura. Tanto é que no livro é dito que muitas vezes eles deixaram de pagar uma escola melhor para os filhos para que o Louis pudesse ter é, tipo, um ensinamento melhor, fosse para uma escola de pintura, etc e tal. Eles viajavam para longe dele para que ele ficasse sozinho, tudo mais, etc. Tanto é que a Babette fala o seguinte, né, dele, que é o seguinte, ó: eu não sirvo senão para ele, Louis, entender melhor que a solidão é uma bonança. Ela sabe muito bem que o Louis não gosta dela, sabe ali que ele ama ficar sozinho, sozinho deles, da mulher e dos filhos, mas não gosta de ficar sozinho da André, é de outra coisa, né? Enfim, conversa vai, conversa vem, ele
tenta falar que é uma bobagem, que não é tudo isso, que é uma paixão que passa, etc e tal, né? Ele fala assim, ele até chega um ponto em que não quer mais mentir pra Babette e fala que na verdade não era só uma paixãozinha, um caso, né? Não é uma troquinha de cartas, mas na verdade houve muito mais do que isso. Houve relações amorosas, né? Sexuais também. Então é uma relação até mais prolongada. E tem algo que o Louis fala, né? Que provocou assim mais ainda a sua paixão por ela, né? Não só isso, mas muitas outras coisas que eu vou trazer aqui sim, em citações, que é o seguinte: a André fala o seguinte para o Louis, falou uma certa vez para ele: André, ó, é na tua idade somente que é amado por si mesmo. Entendeu? Então ela fala o seguinte: ó, você é velho, né? Você é velho. Você só foi amado porque você é velho, pô. Só na sua idade mesmo, e o Louis tem uns 50 anos. Só quando você é velho que você pode ser amado por si mesmo, né? Eu tô jovem, pô. Eu quero outra coisa. E claro que ele ficou mordidinho, né? O ego dele não aguentou. E ainda mais uma coisa que deixou um pouco do ego do Louis e também da Babette magoados foi o seguinte, tá? Essa parte é muito importante, que nós vamos finalizar na parte um, que é a seguinte, ó. André para Louis. Eu, ao menos, te dei felicidade? Ela pergunta isso, né? Logo depois de terem transado. E o Louis responde, né? Na verdade, a Babette dá uma risadinha e fala assim: Nossa, é exatamente o que eu pergunto para você. E ela perguntava o seguinte para o Luiz. Na verdade, o Louis pergunta para a Babette, né? Eu te deixei feliz? Ou seja, eu não senti nada com esse ato. E você? Né? A Andrea não sentia nada com o Louis e o Louis não sentia nada com a Babette, né? Então, assim, essa parte um finaliza aqui. A gente já sabe o que aconteceu entre o Louis e a Andrea. Não tudo. A gente já sabe como eles são, né? Que o Louis, na verdade, é um cara que gosta de aventuras, de sempre se sentir desejado, apaixonado, querido, etc e tal. Como a maior parte dos artistas, né? Enfim, nós vamos chegando ao fim da parte um. E na parte 2, né? É uma parte até mais interessante, é uma continuação, tá bom? Eles continuam no quarto. O Louis começa a falar que na verdade foi uma bobagem, que vai deixar isso tudo pra lá, que não vai mais se importar com a André porque ela é uma jovem tola, que entregou o coração dele pra uma jovem tola, que não deveria falar essas bobagens pra mulher dele, agora que ele vai pensar nisso, né? Enfim. E surge aqui a figura do deserto, tá? François Mauriac, ele fala muito sobre o deserto do amor, que é quando uma pessoa está sozinha no mundo e não tem ninguém com quem conversar, dialogar, ninguém que ele possa amar, tá bom? Então, para falar aqui, ilustrar um pouquinho de como que era esse deserto do Louis, eu trouxe uma citação, né, do Louis que seria a paixão de Louis, o sofrimento de Louis, que é a seguinte, ó: Minha paixão, ele que diz, ao contrário, sempre anulou tudo ao seu proveito. A sua luz, nenhum brinquedo me ajuda a viver. Um ser que preenche minha existência estourou todos os balões com os quais eu me divertia. Ou seja, pra ele tá falando o seguinte, ó: quando eu estou amando alguém, esse ser preenche toda a minha vida, né? É tudo, toda a minha alegria. É uma paixão, né? É uma paixãozinha de adolescente, né? Um cara de 40, 50 anos ali falando disso, certo? Enfim, ele fala que na verdade na André não sentia nenhuma paixão por ele, era só um passatempo, ela só queria se aproveitar, mas ele não, ele era um Romeu, né? Ele amava, coitado, como ele amava, né? Assim, ele amava a André como ele amou os outros. Enfim, certo? Depois do Louis falar essas bobagens, que vai voltar à carreira, né? A Babette, que é muito mais importante do que o Louis, começa a refletir. Nós temos um pouquinho sobre a vida dela, como ela viveu, como eles se conheceram. Na verdade, a Babette, ela simplesmente era uma mulher comum, que foi... que se casou, né? Com o Louis, não foi forçado nem nada, mas se casou com ela. E o Louis pensava como a maior parte dos homens franceses pensavam naquela época, isso de acordo com François Mauriac,
que é o seguinte: pega uma mulher, casa com ela cuida da casa e é isso. Não existe amor, tá bom? Ali o pensamento é: você vai pra minha casa, vai cuidar das crianças e é isso, tá bom? Ele usa até um exemplo de que, na verdade, teve um senhorzinho lá que casou com uma mulher, um parente do Louis, certo? Ele ficou doente e obrigou a mulher a ficar de enfermeira, né? Tipo assim, a mulher não tem voz ali, não tinha nada. Você tinha que ficar ali como enfermeira e foda-se, cala a boca. Isso é o que você vai ter na sua vida. E eu espero que, fazendo um parênteses, né? Espero que você entenda que eu não tô falando aqui de feminismo. Eu estou falando das situações reais, tá? O François Morec não era feminista, ele era católico. Ponto, católico, tá? Ele era católico inveterado, assim como o Jorge Bernanos, tá bom? Não tem nada de feminismo aqui. Ele só falava o que acontecia. Por isso que ele era inteligente, né? Ele não era burro. Então, não venha com essa ideia de machismo e feminismo pra cá. Tenta entender o que tá acontecendo. Depois você coloca, enquadra em conceitos que você invente por aí. Bom, por enquanto, entenda. François Mauriac fala da situação amorosa de homens ilustres, pintores, escritores na França do século passado. Só isso, tá bom? Tá. E aqui nós temos um exemplo do porquê a Babette realmente começou a gostar dele, do Louis. E nós temos essa seguinte citação que é muito importante pela Babette. Tá? Ela, Babette, se voltou apaixonadamente ao serviço de um ser, o Louis, um pintor, o ídolo, não porque ele fosse seu esposo, importante, mas sim devido à proeminência e gênio dele. Aqui nós matamos um pouquinho, né? A Babette não era uma camponesa, ela era uma parisiense, uma pessoa até mais cultinha, né? Ela não se apaixonou por qualquer um. Não se apaixonou por um homem também. Ela também não se apaixonou por um homem. Ela se apaixonou pelo pintor Louis. Isso é importante. Isso é muito importante porque você entende que também a Babette não tem amor. Não pensava em amor até aquele ponto. Era uma paixão, uma idolatria, certo? E o Louis, ele gosta de mulheres que o idolatrem, certo? Mas que ao mesmo tempo que o idolatrem, fujam dele. Né? Pra dar aquele saborzinho, né? Aquele sal na relação, certo? Porém, essa situação aí da cama foi gota d'água para ela, porque ela queria que o Louis não a visse mais como uma adoradora, certo? Não queria que ela fosse vista como uma. Como posso falar assim? Uma bacante que fica ali adorando o deus Baco, né? Ela queria o seguinte, essa citação também é muito importante, que é o seguinte, ó. Pela primeira vez, emerge das profundezas de seu ser uma exigência, que Louis saiba, ao menos, que ela é feita desta mesma carne que ele desfruta em uma outra mulher, que ele não se desvencilhe dela por causa da admiração dela, que que ele não exile mais a Babette, né? Longe da confusão dos corações. Ela quer saber ali na cama agora se ela era também uma mulher para ele. Hum? Ela queria falar assim, ó, legal, eu fiz tudo por você nessa vida toda, mas e aí, eu sou uma mulher para você? Eu tenho sentimentos, pô. Sou uma pessoa também. Tá bom? Talvez esse sentimento que você sinta pela Sandra, eu também sinta por outra pessoa. Né? E ela dá uma dica assim, ó, já teve uma pessoa que me quis, hein? Uma pessoa que iria comer tua mulher, e aí? Né? E o Louis fala, não, nunca suspeitei não, né? É tão cheio de si, né? Que nunca suspeitou. E ela fala, foi o Paul Auger, o seu discípulo. E o que o Louis faz? Ele debocha. Aquele Zé Ninguém, aquele burro lá, não sabia nem pintar, pô. Então, infelizmente, né? A Babette fica meio picada com isso, ela não gosta dessa maneira que ele fala do Paul Auger, porque
É a primeira vez que ela se sentiu realmente é, desejada na vida, como o Louis queria ser desejada, né, como o André era desejado. Ela realmente participou desse conflito dos corações, certo? Então, aqui finaliza a parte 2 para começar a parte 3, que na verdade nada mais é do que a descrição do encontro da Babette com o Paul Audier. Os dois tiveram um caso, né? Aqui é uma parte simples, eu não vou explicar a parte toda porque não faz sentido. Eu simplesmente vou repetir o que ela disse. Quer dizer, o que ela sentiu conforme o narrador. Que é o seguinte. Vou pegar aqui. Ela, Babette, sentia enfim que aos olhos de um outro ela encarnava o mundo e todas as suas delícias. Alguém, enfim, a reconhecia com, como um prêmio infinito. Ou seja, o Paul Audier foi a primeira pessoa que realmente gostou da Babette como ela era, tá? Na época ela não deu muita atenção, né? Foi um caso ali, depois falou, não, tenho o meu dever com meu marido. E é isso, certo? Mas ela realmente ficou feliz porque teve esse momento na vida dela, né? E aqui que acaba a parte 3, começa a parte 4, tá bom? Novamente, a parte 4 é bem rápida. Eles acordam, a gente vai fazer as coisas em casa, tá bom? Na verdade, eles se levantam, né? Porque eles não dormiram bem. O Louis fica no quarto, fala que vai trabalhar, vai esquecer a André, precisa rever as lições dos filhos e tudo mais. Até que um filho chega no quarto e fala assim: Ó, pai, tem uma ligação pra você lá na sala. Você pode descer, por favor? Ele desce. Assim que ele pisa na sala, a Babette fala: Ó, a André tá te ligando, ela quer falar com você. Ele fica com medo, ele fica ansioso. Ele tenta ver no rosto da Babette se tem algum tipo de ciúmes e tudo mais. Não tem, né? Por que não tem? Calma lá, vamos terminar. O Louis vai no telefone, a André fala que precisa falar com ele, precisa vê-lo, que na verdade ela tinha se enganado a respeito do outro homem, né, que não o amava, que o outro lá era uma pessoa ruim, etc e tal. Ele, enfim, vê a oportunidade de continuar com aquela relação amorosa, tá bom? E o livro acaba. É bem rápido aqui, eu acho que é questão de 3 páginas até. Enfim, por que eu acho que a Babette não se importou? Ela entendeu ali que o Louis não se importaria nunca com ela, então seguiu em frente. Não sei se foi isso que aconteceu, mas poderia ser o que aconteceu, por exemplo, né, no livro do Marx Rebelo. Eu esqueci o nome agora, mas é um livro de crônicas dele viajando pela União Soviética. Ele encontra uma mulher que é casada e ela fala assim: eu tenho uma paquera, né? Eu vou lá, beijo o cara, paquero, dou uns beijinhos e é isso. O Marcos Rebelo fica chocado, fala: pô, mas como assim você tem uma paquera? Você não é casada? Ela fala: e daí? E daí? Né? Tipo assim, antes que vire um choque, né? Entenda, naquela época, até certo tempo na humanidade, até hoje em dia, né? As pessoas se casam por motivos sociais, né? Para ter uma vida melhor, por causa de política, isso mais antigamente, né? Por causa de política. Então, assim, nesses casamentos era muito mais aberto para ter essas relações amorosas fora do casamento, né? Por isso que a Babette entendeu. Ela falou assim: ó, é meu dever aqui como mulher cuidar desse casamento, seguir em frente, mas eu quero curtir a vida, pô, eu quero ter alguém que me ame, né? Então o que eu acho que aconteceu é, que é o seguinte: ela foi atrás do Paul Audier, você, e aí, vamos continuar, né? Enfim, eu acho que é isso que seria, tá bom? O que eu queria falar, tá, que é muito importante. Esse é o fim do livro e acabou. François Mauriac, ele fala muito sobre o amor, né? Eu diria mais a paixão, mas vamos dizer amor, tá? Como as pessoas se relacionam um com o outro, tá? É muito claro que o Louis, na verdade, trata a Babette como uma pessoa inferior, que não é digna nem de ser amada, certo? Então, ele não a ama em nenhum momento do livro, então, nunca foi amada, nunca será amada, etc e tal. Coitada, enfim, é o que acontece. A Babette, ela tá no nível já um pouco mais acima, ela quer ser amada, ela quer
se sentir um ser humano, ter alguém ali atrás dela, que goste dela como ela é. Não porque ela é útil para casa, mas porque ela é um ser humano, tá bom? Isso um, é um conceito muito explorado na obra do François Mauriac. Qualquer livro dele você vai ter isso, tá bom? Não importa se é Genitrix, se é o Mistério do Frontenac, se é Nó de Víboras, Deserto do Amor, não importa. Todos os livros que eu li até então, né? Óbvio, falam sobre isso, né? Que seria o amor. Como as pessoas entendem o amor, principalmente as pessoas mais católicas, tá bom? Lembrando novamente, o François Mauriac era católico. Ele escrevia muito sobre a família católica, sobre os católicos, sobre os cristãos em geral, tá? O Nó de Vibras, na verdade, nada mais é do que uma crítica geral à família católica francesa. Leia aqui dali, você vai entender como que ele criticava pra caramba, tá bom? Eu creio que, não sei se vai ser o próximo vídeo, mas um dos próximos vídeos será a respeito desse livro, que eu acho que é o livro do François Mauriac. Eu não li tudo, obviamente, tá bom? Eu sei que tem obras até mais religiosas dele. Não quero ler por enquanto. Só quero me concentrar ao que realmente me satisfaz por enquanto, tá? Enfim, é isso que eu quero dizer a respeito dessa obra, desse importante autor. Não será o último livro, o último vídeo a respeito dele. Creio que também não haverá somente mais um. Eu quero fazer algo melhor até, tá bom? Mas o próximo vídeo será a respeito do Pedra Bonita, do José Lins do Rego. É um livro muito importante também e eu creio que tem uma ligação muito forte com todo esse tema do François Mauriac. Assim também tem uma grande conexão com a obra do Joseph Conrad. Eu gostaria de mostrar nos próximos vídeos como que todos esses autores desse século passado ou retrasado falavam sobre esse sentimento de deslocamento da realidade, não só na sociedade, mas também nas relações amorosas, certo? Enfim, espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? E fiquem bem. Adiós.